início ao nosso estudo dessa tarde, hoje falando da quinta carta à igreja de Sardes, a igreja em que Jesus mandou vigiar, mandou sair do meio do engano, mandou se afastar do erro, que Jesus fez uma grave acusação, dizendo: vocês têm nome de que vives, mas na verdade estão mortos. Vocês têm nome de que estão vivos, mas na verdade morreram. E portanto é um grande risco uma igreja que pensa estar viva, pensa estar bem, mas que na verdade não está bem com Deus, não está bem espiritualmente. Amém? Vamos dar início, ler aqui Apocalipse capítulo 3, versículos do 1 ao 5. Apocalipse capítulo 3, versículo do 1 ao 5, carta à igreja de Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tem nomes de que vives e estás morto. Ser vigilante, confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Amém? Apocalipse capítulo 3, versículos do 1 ao 5. Os irmãos chegaram mais aqui, sejam bem-vindos. Em nome de Jesus, continua conosco. A paz do Senhor Jesus a todos. Minha esposa já está colocando também nossas páginas do Facebook e do YouTube. Se inscreve lá, entra, curte, compartilha, tá bom? Para a gente poder abençoar a sua vida também através da palavra de Deus. São centenas de ministrações que já tem lá dispostas nessas duas páginas. Na página do Facebook, PR Geisiel Santos, e também no YouTube, PR Geisiel Santos. Tá bom? Então curte a página do Face, se inscreve no YouTube, segue a gente lá no Instagram, também PR Geisiel Santos. Então, sempre muita bênção aí para a sua vida, muita palavra de edificação para o seu coração. Queridos, quem foi a igreja de Sardes? O que era a cidade de Sardes? Eu gosto sempre de me ater ao fator histórico dessas cartas, porque muitas vezes a gente dá um valor profético muito grande para elas, e é fato que essas cartas elas têm um valor profético, elas representam também um conteúdo profético, um tempo profético da igreja, de 7 períodos até a volta de Jesus. Mas essas cartas elas foram enviadas para uma igreja real, uma igreja que existia naquele momento em que a carta foi escrita, e que elas foram dedicadas a um determinado público que estava de fato vivendo e passando por aquelas situações descritas nas cartas. Então, antes dessas cartas serem proféticas, ou seja, antes delas serem para um período da igreja, elas foram enviadas para uma igreja específica, cada carta à sua igreja, e essa igreja tinha seus problemas, tinha suas virtudes, essa igreja ela tinha suas qualidades e defeitos. E uma característica que nós já temos aprendido aqui ao longo desses estudos de sábado é que Jesus ele se apresentava de forma diferente para cada igreja, ele fazia uma promessa diferente para cada igreja. Tanto a apresentação de Jesus quanto a promessa que ele fazia tinha a ver com a situação daquela igreja, a promessa tinha a ver com as necessidades, e a apresentação tinha a ver com a situação dela, normalmente tratando do seu declínio, da sua apostasia. Então Jesus ele vai se apresentando de formas diferentes, ele vai fazendo promessas diferentes, e essa é uma característica dessas 7 cartas. Quem era Sardes, ou a cidade de Sardes como ela era? Era uma cidade, era a capital do antigo reino da Lídia, localizada na Ásia Menor. Atualmente ela é um povoado da Turquia chamado Sardes. Então hoje a grande cidade de Sardes, ela se tornou uma pequena cidade da Turquia. Era uma cidade muito rica e ela tinha muito poder, né? Havia uma quantidade de ouro muito grande no rio que banhava Sardes. Isso fazia com que a cidade ela tivesse muitos recursos. Havia também uma fábrica, uma indústria de tapete muito grande ali, que empregava praticamente 100% dos homens da cidade. Então tudo isso fazia de Sardes uma cidade muito rica para se viver, uma cidade muito próspera, uma cidade que dava aos seus moradores
muita condição financeira para que eles pudessem habitar ali de forma folgada, de forma tranquila. E isso refletia também na igreja. Naturalmente, Sardes era uma igreja, a igreja de Sardes, a igreja que estava em Sardes, era uma igreja composta de pessoas ricas, de pessoas bem abastadas, de pessoas importantes e que bem relacionadas, especialmente com o governo da cidade. Isso fazia com que a igreja de Sardes ela fosse de certo modo patrocinada pelo governo. A gente já vê isso começando em Pérgamo, essa negociação, isso se estende a Sardes, de modo que a prefeitura local, a direção local da cidade, ela não só apoiava a igreja no sentido de não perseguir, mas ela também patrocinava com largas ofertas para aquela igreja. Isso fez de Sardes uma igreja que tivesse um certo senso de independência, que tivesse um certo senso de que ela não precisava de Deus. E é interessante porque pouco tempo depois da carta de Jesus à igreja de Sardes, aquela cidade ela sofre um terremoto e ela foi completamente destruída. Então a carta à igreja de Sardes, na verdade, era um chamado, um alerta, dizendo: olha, conserta o que precisa consertar, porque o tempo está acabando. Jesus sabia do que estava para acontecer, mas a igreja não, a cidade não. Então o Senhor ele manda essa carta como uma forma de alerta, como último chamado, para que essa igreja despertasse, ela se consertasse e ela se preparasse para o que vinha a acontecer, para a destruição que estava para acontecer, e que tiraria daquelas pessoas aquela independência financeira que elas tinham por conta das indústrias, por conta do muito ouro, por conta de tudo que havia ali. Então era uma igreja muito importante, uma igreja que, ao contrário das outras, ela desfrutava de um certo prestígio, ela desfrutava de um certo respeito na cidade, e isso fazia com que ela tivesse vinculada à política local. E Jesus ele não viu isso com bons olhos, ele não olha isso com olhares bons, tanto que ele vai dizer: olha, vocês têm um nome de que estão vivos, vocês têm destaque, têm beleza, têm tudo, mas na verdade vocês estão mortos. Então nós vamos discorrer um pouquinho sobre isso mais aqui na frente, mas a gente percebe que o problema que havia em Sardes não era heresia, não era questão de vaidade, de pecados, disso, daquilo outro. O problema de Sardes era um senso de independência, e esse senso de independência fazia com que essas pessoas elas não buscassem a Deus, fazia com que as pessoas elas não buscassem a face do Senhor, elas estavam sempre batalhando por algo material. E isso não agrada a Jesus, isso mostra, para Jesus isso é tido como uma apostasia, era pecado, porque eles estavam nos pés de Jesus, mas por interesses, porque eles se julgavam que nas outras coisas eles não dependiam, eles não precisavam de Deus. Então vamos ler essa carta para a gente entender, depois dessa rápida introdução, sobre a história da igreja de Sardes. Apocalipse capítulo 3, versículo 1, na parte A, Jesus diz assim: ao anjo da igreja que está em Sardes, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Deixa eu fazer uma exegese disso aqui de trás para frente. A apresentação de Jesus. As 7 estrelas nós aprendemos em Apocalipse capítulo 2, versículo 1, e no último versículo do capítulo 1, que se trata dos líderes das igrejas. Então Jesus está falando: olha, eu sou aquele que tem os líderes em minhas mãos, eu sou aquele que controla a liderança da igreja, eu sou o verdadeiro dono da igreja. Essa a significação de Jesus dizer: eu tenho em minhas mãos os líderes, eu tenho em minhas mãos as 7 estrelas, os anjos da igreja. E ele agora vai falar sobre ter 7 espíritos, e aqui cria uma má interpretação, uma exegese, de que Jesus está afirmando que há 7 espíritos de Deus. Ora, não há 7 Espíritos Santos, Jesus não está fazendo menção disso, e eu já vi muita gente até pregar sobre isso. Olha, tem 7 Espíritos Santos, Jesus está falando sobre isso. Não, ele está fazendo menção às 7 manifestações do Espírito, que já foi descrita em Isaías capítulo 11, versículo 2. Isaías 11, 2 vai falar sobre as 7 manifestações do Espírito. Quais são elas? O texto diz assim, Isaías 11, 2: repousará sobre ele, falando que repousará sobre Jesus, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria,
o espírito de entendimento, o espírito de conselho, o espírito de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor. Então o espírito do Senhor, sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor. São 7 manifestações do Espírito que se manifestariam exclusivamente em Jesus quando ele estivesse sobre a terra. Então Jesus está dizendo, quando ele diz eu tenho 7 Espíritos, ele não fala dos 7 Espíritos Santos, mas ele fala da 7 manifestação do Espírito Santo na vida de um homem que se manifestou em Jesus. Primeiro, esse homem se torna do Senhor a possessão de Deus. Segundo, ele adquire sabedoria, entendimento, conselho, ele se torna forte, ele tem conhecimento e ele tem temor a Deus. São 7 manifestações do Espírito na vida de alguém. E o que acontece com alguém que tem essas 7 manifestações do Espírito? Isaías continua falando no capítulo 11, no versículo 4, ainda falando sobre Jesus. Ele fala, olha, ele vai julgar com justiça aos pobres, ele vai repreender com equidade os mansos da terra, ele vai ferir a terra com vara da sua boca, ou seja, com a palavra, e com os sopros dos seus lábios ele vai matar o ímpio. Então Isaías fala do resultado dessas manifestações. E dentro da igreja de Sardes, quando Jesus está dizendo eu tenho as 7 manifestações do Espírito, elas estão em meu controle, ele está dizendo eu tenho conhecimento, eu tenho força, eu tenho entendimento, eu tenho a possessão, eu tenho tudo o que precisa. E o que Jesus está na verdade falando que ele vai fazer? Ele vai julgar com justiça os pobres, ele vai repreender com equidade os mansos da terra, ele vai ferir com a vara de sua boca, ou seja, vai ferir aquelas pessoas com o poder da palavra, e ele vai matar o ímpio. Portanto, essa apresentação é uma apresentação de sentença. Jesus está dizendo, olha, eu vou peneirar a igreja. Quando ele diz, ele vai julgar com justiça a um, e ele vai tratar com equidade, ele vai exortar com paciência a outros, ele está dizendo, eu vou separar o certo do errado. Eu vou separar o justo do ímpio, eu vou separar aquele que tem compromisso com a minha palavra daquele que não tem, eu vou tratá-los de forma diferente. É esse o significado da apresentação de Jesus na parte A do versículo 1 do capítulo 3. Então Jesus se apresenta como eu tenho a possessão da liderança, eu sou o verdadeiro dono e eu vou tratar de forma diferenciada a igreja. Por quê? Porque eu tenho a possessão dela. Tudo se fecha na possessão. A igreja é de Jesus, a igreja é de Cristo. E portanto ninguém pode se apoderar da igreja. Isso aqui é algo bem interessante, certo? Então a parte B do versículo 1, Jesus já começa no próprio versículo 1, falando algumas coisas. Ele diz, olha, eu conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Eu conheço as tuas obras, tua fama é muito boa, mas a tua realidade ela é catastrófica. Olha, a tua fama ela é grandiosíssima, todo mundo olha e diz, aquela igreja é poderosa, ela tem um templo mais bonito, tem um louvor mais afinado, tem os instrumentos mais caros, tem a estrutura de estofados, de assentos, é luxuosa, mas apesar de toda a aparência, essa igreja estava espiritualmente morta. E aqui é o maior risco que uma igreja pode correr, é de na aparência estar bem, mas espiritualmente estar mal. É de na aparência estar bem, estar com fama, todo mundo olhando e achando que a vida daquela igreja está maravilhosa, mas na realidade essa igreja está mal. E Jesus ele vai falar dessa igreja, porque essa igreja ela confiava exageradamente no governo da cidade. Era uma igreja que ela estava ligada à direção da cidade, à política da cidade, de modo que ela dependia, ela se sentia muito mais dependente da liderança, da política, dos governantes do que do próprio Cristo. Era uma igreja que tinha independência de Cristo. Queridos, não tem problema você ter fama, não tem problema você ter dinheiro. Jesus não tem nada contra isso. Pelo contrário, é Ele que dá a fama, é Ele que dá o dinheiro. A questão é você ter um propósito para isso. Você pode ter muito dinheiro, desde que você tenha um propósito para esse dinheiro, desde que você tenha um alvo espiritual para esse dinheiro. Porque de repente você tem muito dinheiro, mas a sua vida equivale a outra coisa. A sua vida simplesmente você usa esse dinheiro para coisas que não geram proveito, que não geram uma estruturação, que não geram crescimento para você.
Então o problema não está em você ter muito dinheiro, está em você ter um propósito errado para ele, ou não ter um propósito espiritual para ele. Não há problema em você ter a fama, o problema está quando você não tem um propósito espiritual para essa fama. De nada adianta você ter muita fama, se você não usa essa fama para aproximar as pessoas de Deus, se você não usa essa fama para poder levar Jesus para as outras pessoas. O Senhor não coloca pessoas em posição de notoriedade, em posição de destaque, simplesmente para que essas pessoas cheguem nessas posições e fiquem se achando melhor que todo mundo. Não, o Senhor te destaca, o Senhor te faz ser ouvido, o Senhor te apresenta aos outros para que você seja boca de Deus para essas pessoas. O Senhor gera pessoas que te admiram, que ouvem a sua voz, mas não é para que você simplesmente se sinta, uau, agora eu tenho um fã-clube. Não, é para que você leve a palavra de Deus para essas pessoas. É para que você leve a palavra do Senhor para elas, é para que você leve o querer de Deus para elas, aquilo que Deus está realmente querendo que você faça. Então, queridos, se Deus tem te dado um nome de vivo, seja vivo. Se Deus tem te dado uma posição de destaque, se destaque levando o Evangelho de Deus, se destaque levando a palavra de Deus, se destaque ajudando pessoas não para você mesmo, mas para Deus. Amém? Qual o problema dessa igreja? Era porque tinha nome de vivo? Não, não tem problema, nós precisamos ser conhecidos por sermos vivos. Mas apesar de ter nome de vivo, a igreja estava morta. Apesar de ter nome de vivo, essa igreja não desfrutava de uma vida com Deus. E não adianta você ter o dinheiro, não adianta você ter a fama, não adianta você ter bens, se você não desfruta da intimidade. Não adianta as pessoas olharem para você e te ver como grande homem de Deus, grande mulher de Deus, como grande profeta ou a grande profetisa, se a sua vida não reflete a vida de Jesus, se a sua vida não corresponde à vida de um verdadeiro servo de Deus. Então, meus irmãos, ter nome de vivo não é problema. O problema é não estar vivo enquanto você tem fama de vivo. Ter nome de que você é uma bênção, um vaso, não é problema. O problema é as pessoas te enxergarem como um vaso. De fato você é um vaso, mas estar vazio. Não ter nada dentro de si, não ter nada para dar, não carregar nada dentro de si que seja proveitoso para os outros. De repente você está se pondo numa posição de represa, de poço. O Senhor não nos chamou para ser represa, o Senhor nos chamou para ser rio, para ser manancial. Represa, tudo que ela recebe, ela junta, mas o rio não, tudo que ele recebe, ele expande, ele compartilha, ele joga para frente. Então esse é o querer de Deus para nós, que a gente compartilhe, que tudo que vem para nós, que flua de nós. Amém? O Senhor nos chama como canal. Ele quer justamente que tudo que chegar em nós, que flua, que vá para frente, que abençoe vidas. Esse é o propósito de Deus para nós, esse é o querer de Deus para nós. Versículos 2 e 3, a parte A do versículo 3, diz assim: ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens ouvido, recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Observe que há algumas advertências aqui. Pelo menos 5 advertências a gente pode destacar nesses versículos 2 e 3, a parte A do versículo 3. Primeiro, eles deveriam ser vigilantes, deixar de acreditar em promessas humanas. O Senhor está dizendo, olha, ser vigilante. Qual era o problema daquela igreja? Ela estava presa demais às promessas dos governos, às promessas dos políticos, às promessas dos líderes municipais, estaduais, nacionais. O Senhor está dizendo, seja vigilante. Para de confiar em todo mundo. Aprenda a depender de Deus. Então a primeira exaltação de Deus aqui é vigilância. E essa vigilância aqui está ligada ao pecado que aquela igreja estava cometendo. E qual o pecado que aquela igreja estava cometendo? Era exatamente o pecado da confiança extrema em patrocinadores da igreja. Queridos, a igreja de Deus não precisa de patrocinadores. A igreja de Deus vive de dízimos e ofertas e não de patrocínio. A igreja não precisa de um grande patrocinador, a igreja precisa de membros fiéis, que sejam fiéis para trazer 10 reais de oferta, 10 reais de dízimo, e o Senhor vai olhar para essas pessoas e dizer, você foi fiel no pouco, eu tenho prazer em te colocar no muito. Se a gente não consegue ser fiel nas coisas pequenas, Deus não pode confiar em nós, para nós as coisas grandes. Se a gente não consegue ser fiel nas coisas pequenas, o Senhor não pode confiar coisas grandes para nós. Então nós precisamos ter esse cuidado, nós precisamos ter essa meta, nós precisamos ter isso em mente.
né? Eu tenho que ser fiel nas coisas pequenas. O Senhor, a igreja vive de pessoas fiéis, e pessoas fiéis são pessoas que entendem que tudo que ela tem vem de Deus, e é o Senhor que vai prover a sua vitória. Não se apega a muitas portas abertas à sua volta. O Senhor ele não abre muitas portas, Ele abre uma porta. Quando Ele escreve à igreja de Filadélfia, que nós vamos estudar semana que vem, Ele diz: eis que diante de ti eu abri uma porta. Todas as vezes que você vê muitas portas abertas, tem dedo do diabo no meio. Olha, o Senhor abençoou tanto que tem 5 portas para escolher, irmão, 4 delas foram abertas por Satanás. Deus não é Deus de confusão. Ele sempre vai te abrir uma porta, Ele sempre vai te mostrar um caminho. Todas as promessas de Deus na Bíblia, quando trata de caminho, de porta, quando trata de bênção, ela é tratada na singularidade. O Senhor sempre vai te abrir uma porta, vai te mostrar um caminho para chegar até essa porta. Então todas as vezes que você vê muitas portas abrindo, muitos caminhos para você escolher, é hora de dobrar o joelho e dizer: Deus, eu só vou escolher na hora que o Senhor me der a direção. Eu só vou escolher quando o Senhor me der a direção. Seja vigilante, vigie com as muitas bênçãos que aparecem, vigie com as muitas coisas que surgem, porque de repente você está desfrutando de muitas bênçãos, tem aberto muitas portas, você nem se tem citado. Queridos, o diabo também faz prosperar, o diabo também dá coisas. Ele ofereceu para Jesus, ele disse: se você prostrar e me adorar, eu te dou todas as riquezas do mundo. O mundo jaz no maligno, ele é o Deus desse século. Então o diabo também dá riqueza, o diabo também dá emprego, sim, para tirar você daquela outra porta que era a porta de Deus. E de repente o emprego que você entrou acreditando ser a porta de Deus, ao invés de trazer bênção, está te oprimindo, está te afastando do culto, está te afastando da adoração, está te impedindo de continuar adorando a Deus. E você diz: poxa, o Senhor abriu uma porta, foi bênção, mas está me afastando da vida espiritual. Então eu preciso me perguntar: foi Deus mesmo que abriu? Foi Deus mesmo que me deu isso? Nem tudo que parece bom, aí tem um ditado popular que diz: nem tudo que reluz é ouro, né? Nem tudo que está brilhando você pode dizer veio do céu. O diabo, até o próprio diabo se manifesta em anjo de luz, como anjo de luz, porque ele é o rei do engano. Então vigia nisso. Jesus disse: seja vigilante. Segunda exortação: apesar da aparente calma que estava acontecendo, o Senhor está dizendo: vai vir uma perseguição, vai vir um sofrimento. O pastor se vai colocando aqui, irmão Sivaldo, de Tamaraju, e essa que Deus abre não se fecha. É verdade. A esposa colocou verdade: nas pequenas coisas que o Senhor prova a nossa fidelidade. É isso aí, essa é a pegada do cristão. Então a segunda coisa que Jesus disse para eles: olha, apesar dessa calma que vocês estão vivendo aí, tem uma perseguição vindo, vai surgir uma perseguição. E o que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo: olha, vai vir um sofrimento. Não adianta vocês ficarem achando que vai ficar tudo calmo. Na verdade não fala de perseguição, ele fala que alguns estavam para morrer. E na verdade isso pode ser uma profecia relatando até do próprio terremoto que aconteceu pouco tempo depois dessa carta ser entregue, onde muitos irmãos daquela igreja acabaram por morrer. Então Jesus diz: olha, ser fiel, ser vigilante, confirma o restante dos que estavam para morrer. Amém? Minha esposa está colocando que as bênçãos de Deus, a Bíblia diz que não acarreta dores. Então cuidado com essa bênção que você recebeu, que está te afligindo, está te oprimindo. Queridos, todas as vezes que Deus te fizer uma promessa, o diabo vai tentar antecipar. Você precisa ser vigilante, porque: pastor, chegou a bênção. Não, às vezes é só a antecipação do inferno, para que você pegue logo aquele laço e não receba o que viria talvez no dia seguinte, e que era a bênção real. Então vigiemos nisso. Então, primeira exortação: seja vigilante. Segundo, alguns vão morrer, e de fato morreram. Terceiro, as obras daquela igreja eram imperfeitas diante de Deus. Ele diz: olha, eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus, eu não achei as tuas obras boas, eu não achei as tuas obras, não me agradaram. Cuidado com aquilo que você está fazendo para Deus, que Deus não está recebendo. De repente o que você está fazendo para Deus não é o que Deus quer receber de você, e esse é um grande risco. Tem muita gente esgotada de tanto trabalhar para Deus, sem fazer aquilo que Deus chamou ela para fazer. E naquele grande dia o Senhor vai dizer: você nunca fez nada para mim, porque você fez aquilo que te agradava. Você fez aquilo que você queria fazer. É diferente de você fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Então muito cuidado com isso. O que você está fazendo para Deus é o que Ele te pediu ou te chamou para fazer? Ou você escolheu fazer isso e você quer fazer isso, e o Senhor está te chamando para outra direção, para outro ministério, e você
está insistindo naquilo que o Senhor não aprova. Pastor, mas é de Deus, foi para Deus. Não tem problema se você está fazendo para Deus. Se o Senhor não quer receber, não vai gerar fruto para você. O fonezinho caiu ali, mas já ativei o alto-falante aqui. Então, se o Senhor não quer receber isso de você, queridos, nada do que você fazer vai gerar galardão. Marta estava cozinhando para Jesus, mas naquele dia Jesus queria a atenção de Maria. Então, às vezes você está fazendo para Jesus, mas não é o que Ele quer receber, e as tuas obras são imperfeitas. É um esforço em vão. Então, faça o que Deus te chamou para fazer. Amém? Quarto, eles deveriam lembrar-se da essência da palavra de Deus e da mensagem verdadeira. Jesus diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. É duas coisas. Uma é o que você recebe, e o que eu recebi é o chamado individual que toca no meu coração. É aquilo que já está na palavra e que o Senhor me entrega através das revelações no momento de leitura. São coisas que eu recebo. E existe aquilo que eu ouço, que é aquilo que o Senhor vai me despertando através da mensagem pregada no culto. Então o Senhor está dizendo: olha, lembra-te, pois, do que você recebeu e do que você tem ouvido. Porque se você esqueceu essas duas coisas, ou uma dessas duas coisas, você vai se afastar. Você vai perder o compromisso. E aí na quinta exortação ele diz: não basta apenas lembrar-se, eles deveriam guardar. Ele diz: lembra do que tem recebido e ouvido. Ele diz: guarda e se arrepende. Você já recebeu, você sabe o que você recebeu de Deus, você sabe o que você carrega. Queridos, você precisa saber o que você carrega. Você precisa saber o que você tem dentro de você. Tem muita gente que eles se colocam debaixo de aios, debaixo de tutores, que eles se deixam ser guiados por condutores cegos. Por quê? Porque eles não têm certeza do que carregam. Você saber quem você é em Deus não é soberba. Você saber o que você carrega em Deus não é soberba. Eu preciso saber a minha posição em Deus e me comportar de acordo com o meu chamado. E o Senhor diz: lembra-te do que você tem recebido e ouvido, e guarda e se arrepende. Guarda o que você recebeu. E se arrepende de quê? De estar fazendo outras obras. Se arrepende de quê? Ele está trabalhando em coisas que o Senhor não te chamou para fazer. Se arrepende de quê? De estar agindo contrário ao chamado de Deus para a tua vida, de estar agindo contrário ao que Deus esperava que você fizesse. Isso precisa haver arrependimento. Precisa haver arrependimento daquilo que nós temos feito, que não é o chamado de Deus para nós. Não basta trabalhar para Jesus. Tem que trabalhar dentro do chamado que Ele nos deu, dentro do ministério que Ele nos chamou. E com o ministério aqui eu não falo de igreja, placa de denominação, não. Eu falo do seu ministério individual, daquilo que você sabe que o Senhor te chamou para fazer. Amém? Versículo 3, parte B, diz assim: se não vigiares, aqui agora já é o decreto final: virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Queridos, a gente ouve na Bíblia, a gente lê na Bíblia o tempo todo, a gente vê na Bíblia Jesus dizendo: eu virei como ladrão, a vinda de Jesus será como ladrão. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a vinda de Jesus, ela só é repentina, ela só é como um roubo para aquele que não está esperando. Ela só vai ser uma surpresa para quem não está esperando. Amém? Então entendamos isso. Quando Jesus disse: se não vigiares, eu virei sobre ti como ladrão. Se você não vigia, se você não está esperando a volta de Jesus, se você não está agindo de acordo com os padrões para receber a volta de Jesus, ela vai te pegar de surpresa. E você vai dizer: poxa, mas já veio, já voltou e eu fiquei. Por quê? Ela vai ser uma surpresa porque ela não era esperada. Quando você está esperando algo, não tem como ser surpresa. Se Jesus voltar hoje, para mim não é surpresa, eu estou esperando Ele para hoje. Ontem eu estava esperando para ontem, antes de ontem eu estava esperando para antes de ontem. Então, queridos, quando você está esperando, não tem como você ser surpreendido. A surpresa é para quem não vigia, a surpresa é para quem não está fazendo a vontade de Deus. Então Jesus diz: olha, se não vigiares, eu virei sobre ti como um ladrão. Se não vigiares, eu vou te pegar e você não vai saber que hora eu vou vir. E aí quando você vai para as referências aqui de Mateus 24, versículos 27, 36, a gente vê que Jesus está falando de arrebatamento.
Em 1 Tessalonicenses 4,16, ele fala dessa vinda repentina. 1 Coríntios 15,52, são referências que Jesus está falando do arrebatamento. Apocalipse 16,15, ele fala dessa busca repentina, no abrir e fechar de olho, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Queridos, a vinda de Deus, ela é repentina sim, mas ela é repentina para todos, mas ela só é surpresa para quem não está esperando. Se alguém se prepara uma surpresa para você de aniversário, e outra pessoa te avisa, olha, quando você chegar em casa, vai estar todo mundo lá escondido, no escuro, te aguardando, não é surpresa. Não tem como ser surpresa se você já está sabendo. Se você chega em casa na expectativa de que aquilo vai acontecer. Então, queridos, não deixe a volta de Jesus ser uma surpresa para você. Não espere acordar e dizer, meu Deus, o Senhor voltou e eu fiquei. Mas se você esperar Ele para hoje, você vai estar preparado para hoje. Se você esperou Ele para ontem, você estava preparado para ontem. A vinda de Jesus não pode ser uma surpresa para nós. A vinda de Jesus precisa ser algo real, que a gente está aguardando para agora, para esse momento, para daqui a um minuto. E a gente vai, se Ele voltar e dizer, eu estava aguardando, eu estava esperando, que bom que o Senhor veio. Amém? Apocalipse 3, versículo 4. Diz assim, mas também tens inside algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Então agora nós temos uma promessa, o remanescente fiel, que é encontrado em todas as igrejas. Então, um remanescente fiel, sempre por mais perdida que esteja a igreja, vai ter sempre um remanescente fiel. Vai ter sempre aquele grupo que o Senhor diz, tem aí esse grupo que não se dobra. E é por conta desse grupo que a igreja não fecha, que a igreja não perde a unção, que a igreja não perde os sinais de Deus. Porque tem lá aquele grupinho que se mantém na oração, que se mantém no jejum, na consagração. Muitas vezes esse grupo não é nem organizado, são pessoas individuais, que não vivem na coletividade, que não faz parte de um monte de gente, não, são pessoas individuais, que buscam a Deus no lugar secreto, e que por conta deles, a igreja se mantém de pé. O lugar secreto ainda é o ponto de sustentação da igreja, e Jesus fala, essas pessoas, que não contaminaram suas vestes, elas vão andar de branco comigo, porque elas são dignas disso. É interessante, porque quando a gente fala assim de dignidade espiritual, a gente fala, poxa, mas a salvação é pela graça. Sim, a salvação é pela graça, mas os galardões, eles são pelas obras. Amém? Então, se você não é salvo pelas obras, mas você vai ser galardoado pelas obras. Olha o que diz Romanos, capítulo 2, versículos 6, 7, 8 e 9. Romanos 2, do 6 ao 9. O qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Então a salvação ela é pela graça, mas o galardão ele é individual, a recompensa é por obras. Então a Bíblia não anula o olhar de Deus para as nossas ações, o olhar de Deus para as nossas obras. E Jesus diz, essas pessoas vão andar de vestes brancas porque elas são dignas, porque elas estão batalhando, elas estão lutando, são como rosa de Saron, lírio dos vales, que no meio de um manguezal se mantém branca, intacta, se mantém limpa. Então, queridos, seja como um lírio dos vales, seja como a rosa de Saron, que no meio da lama você se mantém limpo, você se mantém puro. Amém? O Senhor diz, vai ter uma recompensa. E aí, olha o que diz agora os versículos 6 e 7. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma eu riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então Jesus diz, olha, primeiro será vestido de vestes brancas, isso trata de pureza. Não será arriscado o seu nome do livro da vida, isso trata de vida eterna. Jesus, olha, sua salvação está garantida. Sua salvação ninguém toma de você, está segura. Segundo, eu confessarei diante do meu Pai. Imagina essa cena, Jesus te apresentando ao Pai e aos anjos, e dizendo, olha, está
aqui, irmão fulano, irmã ciclana, Jesus, olha pai, foi fiel lá na terra, te adorou, teve uma vida de sinceridade, essa pessoa aqui foi alguém que batalhou para estar aqui, que lutou, ainda que era dependente da graça, dependente do perdão, era falho, cheio de erros sim, mas estava lutando. Queridos, ninguém vai conseguir ser santo como Jesus, santo só Ele é, mas o céu é para aqueles que pelo menos estão tentando, estão lutando, que estão batalhando. Nós não vamos alcançar a pureza do céu, nós não vamos alcançar a pureza de Cristo, mas nós precisamos, se for necessário, morrer tentando. Mas se eu não vou alcançar, para que eu vou tentar? Para mostrar ao Senhor o quanto você o ama, para mostrar ao Senhor o quanto você sabe e respeita tudo que Ele fez por você na cruz do Calvário. Então nós precisamos tentar, nós precisamos lutar, batalhar, mesmo sabendo que não conseguiremos ser perfeitos, mas nós vamos tentar isso até o último segundo das nossas vidas. Nós vamos lutar por isso, batalhar por isso até o último segundo das nossas vidas. E o Deus de paz, Ele nos trará devida recompensa, Ele nos abençoará de forma grandiosa. Então creia nisso, em nome de Jesus. Amém? Você precisa lutar. Não fique com a fama de que você está bem se você não estiver. Não alimente a ideia de que você está vivo se você estiver morto. Não faça com que as pessoas acreditem que você está inabalável se na verdade você está levando uma vida que está completamente desertada, apóstata de Deus, está distante da palavra. Que eles não se enganem e não enganem a outros. Mas fica firme em Jesus. Se o Senhor está te dando o nome de vivo, fique vivo. Se o Senhor está te dando o nome de alguém que é vivo, você precisa estar vivo. Se o Senhor está te dando o nome de alguém que tem uma posição de destaque, use esse destaque para levar a palavra de Deus. E o Senhor se agradará de ti. E se você vencer, se chegar até o final assim, o Senhor vai te dar a vida eterna, vai te dar vestes brancas, e Ele te apresentará ao Pai. Ele te apresentará ao seu Pai Celeste. Dirá aqui: está meu filho, está minha filha, que lutou, que batalhou, que chorou e desejou ter comunhão diariamente. Amém? Que Deus te abençoe. Sábado que vem estamos de volta às 5 horas da tarde com a carta à igreja de Filadélfia. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.